Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Estamos aí na penúltima semana para encerrar mais um trimestre de estudo. Durante todo esse trimestre nós estamos aí vendo e estudando os temas que estão contidos dentro do Evangelho de João. Tem sido uma experiência maravilhosa. Aprendemos muita coisa. E se Deus quiser, essas lições finais também farão toda a diferença na nossa vida. Uma maneira interessante da gente continuar a ser impressionado por Deus é a gente não perder, esse momento com Deus, esses momentos de estudo. E uma forma para isso ser real na minha e na sua vida é a gente sendo inscrito no canal. É por meio dessa inscrição que eu vou te notificar, eu vou te animar, eu vou te trazer para perto, para assim a gente junto ter esse aprendizado, essa experiência junto com Deus e com certeza esse crescimento em graça, tá certo? Deixa também o teu gostei, porque esse gostei vai fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que outras pessoas recebam a recomendação de também, assim como eu e você, termos um momento com Deus, tá bom? Nessa ocasião, quero convidar você que está comigo para nós fazermos uma oração e logo em seguida conhecermos o tema e quais serão os pontos para a nossa reflexão de hoje. Então vamos orar juntos agora? Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar, poder buscar a Tua Santa Presença, poder te conhecer mais, de forma mais íntima, de forma mais profunda, por meio do estudo da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito não apenas nos faça conhecer e entender, mas que, acima de tudo, Ele venha nos ajudar e nos auxiliar a manter esse relacionamento contigo. É bem verdade que nem sempre a gente está desejoso de ter um momento com Deus. Mas nós entendemos que é algo necessário. E o Espírito Santo nos conscientiza a respeito disso. Que o sangue de Jesus possa purificar os nossos pecados e que pelos méritos dele a gente possa ser aceito por ti. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é domingo, dia 15 de dezembro, e o tema do nosso estudo é: o que é a verdade? Questionamento bastante interessante. Eu separei aqui alguns pontos, tem um contexto também para nós lermos, e o primeiro ponto é, em João, capítulo 18, do verso 28 ao 32, o julgamento de Jesus não é descrito em detalhes. Que julgamento é esse? O julgamento em que Jesus esteve ali no Sinédrio, com as lideranças religiosas, Caifás, Anás e os outros, que prenderam Jesus ali no Getsêmani, levaram até a casa do sumo sacerdote e ali fizeram um julgamento, bateram em Jesus, fizeram acusações, trouxeram falsos pessoas que davam testemunho falso acerca de Jesus, até que perguntaram se Jesus era o Filho de Deus. E aí, por meio da afirmação que Jesus afirmou que era, eles então decretaram que Jesus deveria morrer. Mas eles, por serem líderes religiosos, não tinham autoridade para decretar a morte de pessoas. Quem poderia fazer isso era um império que estava, vamos dizer assim, subjugando Israel, que era o Império Romano. Somente o Império Romano tinha a autoridade de, vamos dizer assim, de matar, de decretar sentenças de mortes para as pessoas. Tá certo? E aí continua. Em vez disso, o foco está na cena em que ele é levado diante de Pôncio Pilatos. É exatamente esse contexto que a gente vai ler agora, conhecer um pouquinho e ver o que foi que aconteceu nesse diálogo, nesse relato, em que Jesus está diante ali do governador, do representante de Roma, e o que foi que aconteceu. Tá certo? Então vamos ver juntos aqui no capítulo 18, do verso 33 ao 38. Diz assim, ó. Pilatos então voltou para o pretório. Chamou Jesus e lhe perguntou: Você é rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isso vim ao mundo,
para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Esse foi o diálogo, que Jesus teve com Pilatos. E tem algumas nuances, alguns pontos interessantes nesse diálogo que vale sim a nossa reflexão. O primeiro ponto que eu destaquei diz o seguinte: Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei dos judeus. O ponto interessante nisso é que, dentro do contexto de João, essa é a primeira vez em que Jesus é identificado como rei. E o interessante disso é que vem literalmente de uma pessoa que não era judeu. Ou seja, beira a ironia, entende? No aspecto de tipo, a palavra de Deus já havia várias profecias falando sobre a promessa messiânica da vinda de Jesus, o Filho de Deus, e que ele seria o verdadeiro rei. Não o rei de Israel, mas o rei do mundo, o rei dos reis. Só que em nenhum momento, no decorrer da história de Jesus, alguém chega para ele e reconhece ele como rei. Aí um estrangeiro, um gentil, um romano, chega para Jesus fazendo essa afirmação, fazendo esse questionamento. É verdade que você é o rei dos judeus? É isso mesmo? Por isso que a gente vai para o próximo ponto, que é exatamente, Jesus questionou Pilatos se aquela pergunta tinha vindo dele mesmo ou se outras pessoas haviam dito que ele era o rei. Por que essa pergunta de Jesus é interessante? Porque Jesus queria saber a origem desse questionamento. Se a origem tinha partido de Pilatos, ou seja, se Pilatos tinha identificado alguma coisa em Jesus que fazia com que ele tivesse essa aparência, essa identidade de rei, ou se tinha outras pessoas envolvidas ali que, de certo modo, deram pitaco, se envolveram de alguma forma e falaram para Pilatos que Jesus estava se intitulando o rei dos judeus. E aqui tem dois pontos interessantes. O primeiro é porque, se parte de Pilatos, essa identificação, isso demonstraria, de certo modo, a atuação do Espírito Santo tentando chamar a atenção de Pilatos para a verdade. Se não parte de Pilatos, então o que estava em xeque, que estava em jogo, era que estavam se utilizando desse título para tentar incriminar Jesus diante do governador romano. Imagina só, uma pessoa se autoproclamando rei, sem a autorização de Roma, sem o conhecimento de Roma. Com certeza isso era algo proibido, Era algo que não seria visto com bons olhos pelo governador. Então, por isso, Jesus faz o questionamento. Você está perguntando isso porque alguém lhe contou ou é você mesmo que chegou a essa conclusão? E aí o diálogo continua, E Pilatos faz um novo questionamento, Pilatos respondeu com sua própria pergunta. A pergunta de Pilatos está no versículo 35. Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Por que é que Pilatos respondeu dessa forma? Eu não sei se você sabe, mas os judeus, eles têm uma característica de quando estão conversando, quando alguém lhe faz uma pergunta, ele não responde a pergunta com uma afirmativa. Normalmente, ele tende a responder com um outro questionamento. Quando Pilatos questionou a Jesus se ele era o rei, e Jesus responde com um questionamento, Pilatos estava perguntando a Jesus: olha, você está achando que eu sou um judeu? Para você estar conversando comigo da mesma forma que os judeus conversam? Eu lhe fiz uma pergunta clara, eu quero uma resposta clara. Foi basicamente isso que Pilatos respondeu. Por que é que você está respondendo com questionamento? Afinal de contas, você está me comparando ao judeu? Para um romano ser visto como judeu era algo bastante ofensivo. Era como se estivesse rebaixando ele, humilhando ele. E Jesus respondeu a Pilatos, seguindo os costumes dos judeus, de certo modo, estava tratando Pilatos como se fosse um judeu. E isso foi, aos olhos de Pilatos, ofensivo. E aí, o versículo 35 continua: foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Logo em seguida, Pilatos dá uma resposta um pouco áspera, dizendo: olha, meu amigo, eu não tenho nada com você não. Quem trouxe você para mim foi o teu próprio povo. O teu próprio povo me entregou você para que eu julgasse, para que eu decretasse a sua morte. Agora, aproveita a oportunidade e diga logo o que foi que você fez. Não faça eu perder meu tempo, não. O que foi que você fez? E aí entra a grande questão, de que Jesus vai falar ali um pouco sobre a verdade. Aí você fala assim,
Jesus respondeu que o seu reino não era deste mundo, né? Quando Jesus dá essa resposta, então Pilatos chega à conclusão de maneira bem perspicaz, por mais que Jesus não tenha sido claro o suficiente, mas Pilatos chega à conclusão de que sim, Jesus é rei, né? Jesus estava se identificando como rei, porque só existe um reino com rei. Se Jesus está dizendo que tem um reino, é porque ele é o rei desse reino, né? E aí, logo em seguida, Jesus começa a falar sobre a verdade, né? Está ali no versículo 37 que diz: então, você é rei, a afirmação de Pilatos. Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem, né? Aqui está a referência do verso para memorizar da semana, né? E Jesus fala o seguinte: olha, sim, em outras palavras, eu sou rei, mas eu não vim para reinar, porque o meu reino não é desse mundo, né? É tanto que logo em seguida Jesus fala que se o reino dele fosse desse mundo, os servos dele não tinham permitido que os judeus tivessem feito o que feito, né? E aí Jesus fala que o objetivo dele, da vinda, da existência dele na terra, não é reinar, não é governar, mas sim entregar sua vida em sacrifício. E aí Jesus faz um desfecho bastante interessante que vale sim a nossa reflexão no aspecto de que Jesus, falando sobre a verdade, diz que os que são nascidos da verdade, né, essas pessoas dão ouvidos à verdade. De certo modo, isso foi uma espécie de provocação a Pilatos, para saber qual seria a reação de Pilatos com relação à pessoa de Jesus, que é a própria verdade. Se Pilatos iria aproveitar aquela oportunidade para querer conhecer Jesus, para se relacionar com Jesus, para se posicionar ao lado de Jesus, ou se Pilatos, assim como os líderes religiosos, iriam ignorar a presença viva, encarnada da própria verdade, e iria rejeitar essa verdade e assim, infelizmente, selar a sua vida para o desfecho eterno, que é a morte eterna, né? O outro ponto que eu deixei aqui diz assim: Pilatos então perguntou: o que é a verdade? Mas não esperou pela resposta. Em vez disso, saiu para tentar salvar Jesus da multidão. Interessante, né? Jesus, a própria verdade, diante de Pilatos, infelizmente não foi identificado pelo governador romano, né? E ele também não deu ou não permitiu a oportunidade para ele ter essa experiência com a verdade. Ao invés disso, ele tentou ali, com seus próprios meios humanos, né, tentar livrar Jesus daquela situação, porque ele chega à conclusão que não tem nenhuma base, nada que incriminasse Jesus, né? E mesmo tentando livrar Jesus, Pilatos, infelizmente, perdeu a maior chance da vida dele, que era da salvação. Jesus não precisava ser livrado da morte, mas aquele momento era único para Pilatos. Ele não teria outra oportunidade de ter cara a cara, frente a frente, o Filho de Deus diante dele. A salvação encarnada em pessoa. E aquele momento foi, de certo modo, desprezado, quando Pilatos faz aquele questionamento: o que é a verdade? Né? Ou seja, desconhecendo e, de certo modo, não levando em consideração a pessoa de Jesus e deixando Jesus para lá, né? Um outro ponto que eu destaquei diz assim: a verdade é um dos temas centrais do Evangelho de João. Inclusive, a lição, né, o estudo guiado, trouxe aqui várias referências falando sobre a verdade. Uma delas, por exemplo, João 1, do 1 ao 5, fala sobre isso. João 1, 14 fala também, diz assim: a graça e a verdade vieram por meio dele. João 1, 17, João Batista deu testemunho da verdade, que está em João 5, 33. Jesus afirmou que seu Pai é verdadeiro, João 7, 28. O próprio Jesus ouviu a verdade de seu Pai, João 8, 40. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. A palavra de Deus é a verdade, João 17, 17. Ou seja, o conceito, o tema da verdade é algo de bastante, vamos dizer assim, foco para o escritor João, né? Para o discípulo João. Era algo que deveria estar em evidência e que deveria ser, sim, refletido e analisado por mim e por você. Tá certo? O tema da verdade é muito importante. E aí a gente encerra com esse último ponto que eu separei. Diz assim: ainda que tenha feito aquele questionamento,
Pilatos perdeu a oportunidade de conhecer a verdade por causa de seu preconceito, de suas decisões anteriores e das pressões que enfrentava. Quando a gente analisa a situação de Pilatos, a gente percebe que muitas pessoas têm vivido algo semelhante nos dias de hoje. Como assim, Davi? Muitas pessoas têm tido preconceito e por conta desse preconceito não têm se permitido se relacionar, ter uma experiência real com Jesus. Muitas pessoas têm, por conta de não entender, de não compreender, né, as verdades bíblicas, também não têm se permitido se relacionar com Deus, né, por conta que a sua finitude mental, né, ou, vamos dizer assim, as suas limitações, eu não queria dizer mental, mas eu vou repetir, as suas limitações cognitivas, mentais, por conta disso, tem deixado também de ter uma experiência com Jesus. E por último, as pressões, né? Será que você tem sentido alguma pressão que tem essa pressão atrapalhado a sua entrega, o seu momento com Deus, né? O seu relacionamento com Jesus? Pressões, quem sabe, da família, pressões do trabalho, pressões do meio em si, do namorado, do esposo, da esposa, dos filhos. Qual será a pressão que você está sentindo que está atrapalhando, que está dificultando o teu relacionamento genuíno com Jesus? Não cometa o mesmo erro de Pilatos. Não ceda para o preconceito, não ceda para a limitação cognitiva, não ceda para as pressões. Deixe tudo isso de lado e aproveite a oportunidade que é dada hoje para mim e para você de ter esse momento com Deus e conhecer mais a pessoa de Jesus, de conhecer mais as três pessoas da divindade. Porque esse momento, como diz o ditado, vale ouro. E o ouro que, podemos dizer assim, tem valor inestimável. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Estudo Guiado. Hoje falando do tema, o que é a verdade? E se a gente fosse responder, a verdade é o próprio Jesus Cristo. Essa é a verdade, que ninguém pode, vamos dizer assim, ir contra ela. Ninguém tem argumento que vá tentar derrubar essa verdade e fazer com que ela caia por terra. Essa verdade, além de ser atemporal, é uma verdade bastante sólida. Tá certo? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. E eu quero te ver aqui no próximo estudo. Tá certo? Até a próxima e tchau, tchau.